A paz do Senhor, meus filhinhos, Deus abençoe a vida de todos vocês. Espero que todos estejam bem, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero gravar esse vídeo. É uma das mensagens que nós vamos ministrar na terça-feira do nosso trabalhão forte. A terça-feira é a terça-feira do impacto profético, em 2 horários, 3h30 da tarde e 7h30 da noite, aqui na cidade de Volta Redonda. Quando chegamos da América Central, demos início a esse trabalho em 2 horários devido à pandemia, para que o povo possa escolher 2 horários melhor para poder estar conosco. E na quinta-feira também é a quinta-feira das revelações com promessas. E nesses 2 cultos, Deus sempre está me dando uma direção do Espírito. Hoje eu quero falar de algo muito importante. Tem muitas pessoas que me perguntam assim: bispo, qual é o segredo de uma vida com Deus? Qual é o segredo de uma vida plena no Espírito e abundante todos os dias? A cada dia nós crescemos no Espírito, diminuímos no mundo de Deus, mas crescemos em honra e graça para a glória do nome do Senhor Jesus. Um versículo que me chama a atenção, que define para mim uma vida com Deus ou não, está no livro de Romanos. É um versículo que você conhece muito. Jesus chama a atenção através do nosso amigo Paulo, dizendo assim: portanto, agora, Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só que coisa interessante. Há 2 tipos de direções que a Bíblia nos revela, não quando nós a estudamos por si só, mas quando a Bíblia nos lê. Porque tem mensagens escondidas aqui que, se você por si só estudar, você não descobre. A Bíblia tem que ler você tem que estar com o coração pronto para poder entender a dimensão do Espírito. Essa madrugada Deus estava falando comigo, eu estava deitado na cama acordado e Deus falando comigo sobre isso. Há 2 tipos de pessoas, um que lê e não entende, e o outro que a Bíblia lê ele e ele entende o que Deus está dizendo. Então Paulo está dizendo assim: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Aí eu procuro entender esta direção que Paulo está dizendo. Espera aí, então, existem pessoas que estão em Jesus e que andam com Jesus, sim. Essa é a diferença da vida daqueles que têm o Espírito de Deus e o Espírito do mundo. Porque o Espírito que está em nós revela quem nós somos. E aí é interessante, por quê? Porque estar em Jesus é uma coisa e andar com Ele é outra. A vida de um homem, de uma mulher, na sua total plenitude do Espírito, para uma vida grandiosa, para ver as grandezas de Deus, para ver as coisas desatarem na sua vida, não se iluda. O fato de nós andar com Jesus não é o suficiente para experimentar a plenitude do que Ele tem para nos oferecer. Por isso, o próprio Jesus, olha só que coisa interessante, não há vida plena se nós não estivermos em Jesus. Não há vida plena se nós só andarmos com Ele. Não. Uma multidão andava com Jesus, mas não tinha a sua vida mudada. Mas aqueles que estiveram em Cristo, que estão em Cristo, morreram por Ele e ressuscitou nele. De forma que o próprio Jesus nos dá essa direção no livro de João 14, verso 10 ou verso 11, se você quiser. Quando Jesus diz assim, olha que coisa interessante: não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Olha a dimensão que Jesus fala. Jesus não diz assim, não credes que eu ando com o Pai e o Pai anda comigo? Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus é categórico em dizer, não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Meus filhinhos, entendam uma coisa. Há muitas pessoas, porque hoje nós estamos tendo que pegar para pessoas que estão dentro da igreja.
Porque houve um período em que as pessoas aceitavam Jesus, mas não tinham uma direção no Espírito, com sabedoria e revelação do Espírito, para poder ter uma vida extraordinária no Senhor. Elas aceitavam Jesus e ficavam ali comendo aquele feijão com arroz. Agora não, irmãos, é diferente. O povo está esperto. O povo quer o maná de Deus, o povo quer a revelação, o povo quer a sabedoria do Espírito. O povo quer a palavra da ciência, o povo quer a palavra do conhecimento. Esse negócio de ficar dando feijão com arroz, que o povo está enjoado disso. O povo quer entender a dimensão. O povo não quer simplesmente ser um religioso. O povo não quer chegar na igreja e, glória a Deus, aleluia, canto o hino da harpa e ir para casa. Não, meus irmãos. O povo não quer ser religioso mais. O povo quer experimentar a grandeza de Deus. E se Deus não revelar a nós, nós não teremos alimento para dar para esse povo que está com sede. Mas não está com sede de só beber uma água qualquer suja, não. Uma água limpa. Um alimento sólido que vai trazer consolidação para a sua vida. E aqueles que não querem uma consolidação, eles se contentam com arroz e feijão. E a sua vida não muda. Sempre há um bloqueio no seu ministério, sempre há um bloqueio na sua vida, sempre há um bloqueio na sua família, sempre há um bloqueio nos filhos, sempre há um bloqueio no ministério, no trabalho, na empresa e tudo que se faz. Por quê? Porque a Bíblia diz que quanto mais se é dado, mais se é cobrado. Então, quanto mais você recebe a revelação do Espírito, mais você vai ser perseguido. Porque você está descobrindo a dimensão gloriosa que estava em oculto na sua vida. Então, Jesus disse em João 14, verso 10 ou 11, se você escolher. Credes tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então, o mistério de uma vida plena no Espírito e de um prolongamento e a cada dia um conhecimento dos mistérios divinos para uma vida extraordinária está no fato de nós estarmos nele e não andarmos com ele. Não se iluda, meu irmão. Quantas pessoas andam com Jesus e dizem, eu estou bem, não estão nada. Quantas pessoas dizem, eu vou para a igreja, literalmente andam com Jesus. E as pessoas que andam com Jesus, entendem essa revelação, elas só podem ver as maravilhas. Muitas pessoas que andavam com Jesus, porque Jesus não curou todo mundo. Jesus curava todos os doentes que manifestavam de alguma forma o interesse por Jesus ou clamavam por misericórdia, como foi com aquele homem cego de Jericó. Chamaram a atenção de Deus. Houve pessoas que Jesus passou perto e continuou doente. Mas houve pessoas que decidiram andar com Jesus. Foi os 70 e depois os 12. Um se desviou. Judas estava junto com Jesus, mas não estava em Jesus. Um mistério de uma vida extraordinária no Espírito. Tem muitas pessoas que dizem assim, mas pastor, você, que mistério é esse? É muita revelação, é muita visão, é muita profecia, muito mistério de Deus. É muito mistério. Se você acompanha a gente pela madrugada, toda madrugada, o que eu tenho de pessoas que recebem as visões do Espírito e são curadas, vai lá no nosso canal no YouTube para você acompanhar, para você ver. É muita gente, eu nem conheço. Porque eu sei que quando o Espírito de Deus fala, tem alguém ouvindo, porque Deus não fala com quem não está presente. E aí muitas pessoas me perguntam, como é, bicho, que você consegue ter essa comunhão de oração na madrugada, de vida com Deus, buscando pelas pessoas, orando, ajudando as pessoas e não se fadigando? Às vezes nós se cansamos, porque ovelhas sugam o pastor, essa é a verdade. Por isso tem muitos pastores doentes. Mas quando nós estamos em Jesus, é diferente de andar com ele. Tudo se torna mais leve. Porque o fato de nós andarmos com Jesus não significa que nós trocamos o fardo pesado pelo fardo leve. Andar com Jesus é uma coisa, estar nele é outra. Quando você está nele, você está pronto para experimentar as grandezas de Deus. Ele vai abrir sua visão, seu entendimento, seu ministério vai prosperar. As pessoas, ao invés de ir embora da sua igreja, elas vão querer ir lá para saber o que está acontecendo.
É isso que acontece quando nós estamos em Jesus. Jesus disse em João 14, 10 ou 11, e eu gosto muito desse versículo: não crês tu que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? E Jesus afirma mais na frente, dizendo: eu e o Pai somos um. O que Jesus quis dizer? Eu sou o próprio Deus que estou no céu? Não. Jesus está nos dando a entender a dimensão da unificação que ele tem com o Pai. Ele não manda com o Pai, ele está no Pai e o Pai está nele. E quando nós estamos em Jesus, o Espírito que está nele passa a dominar a nossa vida. E quando o Espírito domina a nossa vida, nós já não andamos na carne, como Paulo fala em Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quem está em Cristo Jesus anda no Espírito, não anda na carne. Por isso que eu sempre digo aqui na nossa igreja, se nós não temos capacidade de ensinar as pessoas a abrir seu coração para estar em Jesus, não adianta você forçar alguém para andar com ele. Se você forçar alguém para andar com Jesus, tu vai se decepcionar. Se você forçar o esposo, tu vai se decepcionar. Se você forçar um membro para andar com Jesus, tu vai se decepcionar. Você tem que pedir a sabedoria do Espírito para ensinar essas pessoas a abrir seu coração para ter uma unificação com Jesus, para estar dentro dele. E Jesus estando dentro da pessoa, automaticamente há uma mudança. Aquela pessoa abraça Jesus e nunca mais larga. Vem a dor, vem o sofrimento, vem o abandono, vem a adversidade, vem o choro, vem a falta de dinheiro, vem a bonança. Ela permanece com Jesus. Entende agora? Tem muitas pessoas que dizem assim: poxa, é difícil ter a vida que os apóstolos tiveram. Simples. Eles não andaram somente com Jesus. Tem muitos pregadores que dizem: não, mas os apóstolos andaram com Jesus. Não, errado. Eles começaram o ministério andando com Jesus e terminaram o ministério em Jesus. Essa foi a diferença da vida vitoriosa dos apóstolos e da vida vitoriosa de alguns que se perderam. Alguns não, um que se perdeu. Essa é a diferença de um cristão vitorioso e de um cristão derrotado. Porque o Espírito que está em nós revela quem nós somos. Se nós estivermos em Cristo, o Espírito de Deus vai lapidar o nosso ser, o nosso coração e vai mostrar para o mundo quem nós somos. Agora, se o Espírito do mundo estiver em nós, é o que nós estamos vendo. Muitas pessoas dentro da igreja contendeiras. Muitas pessoas dentro da igreja fofoqueiras. Muitas pessoas dentro da igreja falando mal do pastor. Muitas pessoas dentro da igreja arrumando divisão. Muitos pastores dentro da igreja arrumando rebelião. Eles não estão em Jesus. Eles andam com Jesus, mas não conseguiam entrar dentro de Jesus. E Jesus não entrou dentro deles. Eles choram. Eles lêem a palavra. Até estuda a Bíblia Sagrada. Faz curso teológico, mas não adianta nada. Não adianta essas coisas se você não estiver em Cristo Jesus. Pastor, mas aí o que eu faço para estar em Cristo Jesus? Primeiro, quando você experimenta Jesus, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: deixa ele mergulhar você no rio. Porque quanto mais Jesus vai te mergulhando, quanto mais Jesus te mergulha, mais você vai aprendendo de quem ele é. Porque nós só podemos oferecer aquilo que temos. Jesus ofereceu todo amor, toda grandeza, toda misericórdia, porque ele tem isso. E nós só podemos oferecer às pessoas uma mudança de vida em nós, de caráter ou de vida pessoal, se nós tivermos isso. Mas porque tem muitos que estão dentro da igreja desta forma, pensando simplesmente passar a perna no seu irmão, comprar e não pagar, falar mal do outro, brigando, discutindo, brigando por causa de círculo de oração. Se eu dirigir o grupo, você não pode. Se eu posso, você não pode. Eu quero aquela cadeira, eu quero aquele lugar. São pessoas que estão perdendo tempo dentro da igreja, irmãos. A vida não muda.
Não há aquela expansão da grandeza de Deus. Por quê? Porque Jesus está triste vendo aquela pessoa só seguindo ele de lado. Quantas vezes Jesus disse, vem para o meio. É necessário vir para o meio, entrar nele e ele entrar em nós. Para que isso aconteça, irmãos, nós temos que mergulhar sem medo. Você que aceitou Jesus agora, você que está no ministério, seu ministério está travado, você não está mergulhando fundo. Mergulha sem medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Jesus disse para Pedro. Pedro disse, Senhor, eu posso ir, Jesus? Então venha. Jesus, eu posso ir até o Senhor? Jesus disse, venha. Foi a palavra que ele disse para Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas. Quando ele teve medo, ele começou a afundar, mas Jesus estava ali. Quando nós temos medo, nós começamos um processo de vida e começamos a ter medo, Jesus está ali para estender as mãos, para dizer a nós, não tenha medo, pode vir, sem medo de errar, sem medo de ser feliz, mergulha, porque eu vou te levar no mais profundo do meu espírito. E uma vez mais profundo no espírito do Senhor, você vai ter a mente de Deus. Que isso, pastor? É, porque os mistérios de Deus, dele é revelado a nós através de quem? Do Espírito Santo. Paulo diz que o Espírito do Senhor penetra as profundezas de Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2 em diante. O Espírito do Senhor penetra as profundezas de Deus. E qual é o Espírito que está em nós? É o Espírito do Senhor. Então o Espírito do Senhor conhece o que está no coração de Deus, e Deus nos faz conhecer, foi o que Paulo falou, que Deus revela aos teus pequeninos. Então o Espírito de Deus revela a nós o que está no coração de Deus. E assim nós vamos vencendo, meus irmãos, como um bom soldado de Cristo que não se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. De repente você está prostrado. De repente você é aquela pessoa que estava em Jesus, alguma coisa desconectou você dele. A preocupação, a dor, a doença, a falta de dinheiro, ou até mesmo o medo dessa pandemia, desse vírus, desse estado caótico que nós estamos vivendo em alguns lugares do mundo, está te dando medo. Eu sempre falo para os irmãos lá na igreja, falo, irmãos, não importa como está a situação, eu estou mergulhando. Tudo que eu faço é pela fé. Nós estamos construindo o segundo maior templo da nossa igreja, porque o primeiro ainda está em construção em Angra dos Reis. Nós paramos a obra para construir a igreja de Volta Redonda na pandemia, onde todas as igrejas estavam fechadas. Eu estou mergulhando, irmãos, eu não estou com medo. Ah, pastor, mas tem que botar o pé no chão. Eu coloco o pé no chão, mas o Espírito está conectado ao Espírito de Deus. É por isso que outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve e quem não serve. Quem serve tem o Espírito de Deus, ele avança. E quem não serve, vive estagnado até mesmo dentro da igreja, chorando, tendo percas. Tem mais percas do que vitória. Pastor, então um crente não pode ter perca? É claro que pode. Mas mesmo na perca, ele não abaixa a cabeça. Ele ergue a cabeça e quando vai ver, ele está entrando em outra porta grande. Por quê? Porque o Espírito que está nele revela quem ele é. Se ele é um vencedor, se ele é um derrotado. Se ele é de Deus ou se ele é do mundo. Se quem domina a sua vida é o Espírito de Deus ou se quem domina a sua vida é a sua vontade. Você já viu aquela pessoa, tadinha, que sempre está fraquejando? Cai no adultério, cai uma vez. Ah, pastor, não aguento. Cai a segunda, cai a terceira. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Nós forçamos essa pessoa a andar com Jesus. Ela só anda com Jesus. Ela não está nele, ou ele não está nela. Ah, pastor, isso é falta de caráter? Não. Quando a pessoa está em Jesus, uma nova criatura. Ele morre como Jesus morreu na cruz, e ele ressuscita ao terceiro dia como Jesus ressuscitou. Isso para quem está em Jesus. Quem não está nele, jamais pode experimentar essa revelação que eu estou dizendo. Por isso que você não deve forçar ninguém a andar na palavra. Você não pode forçar ninguém a andar com você. Você não pode forçar esposa, ou pode forçar esposa, forçar filho. Não, deixa eles. Se eles não descobrirem, se nós não tivermos condições de mostrar a ele como é nascer em Cristo Jesus,
com um coração sincero, eles nunca mudarão. É o que acontece com milhares de pessoas, de mulheres que me ligam pelo canal no YouTube dizendo: bicho, meu esposo é um diácono, mas é endemoniado. Meu esposo é um presbítero, mas é um filho de Satanás. Os meus filhos tocam instrumento ou cantam, mas é demônio. Não tem diferença entre o meu esposo e a pessoa do mundo. E ele é presbítero, ele é pastor, ele é diácono, ele é obreiro. E vai ser assim, e vice-versa. Quantos homens dizem: bicho, minha esposa está na igreja, mas é o Satanás puro. É fofoqueira, fala mal dos outros, vive em contenda. Disse-me disse no ciclo de oração, do grupo das voluntárias sociais, nos jovens, uma contenda que só. Não vai ter mudança, irmão. Não vai. Pode brincar de andar com Jesus. E o mistério mais profundo é quando Jesus separar o trigo do joio. Porque por agora não vai haver separação. Quando o salmista diz para nós não assentarmos na roda dos escarnecedores, o salmista está nos dando orientação para nós termos cuidado com que tipo de pessoa nós andamos. Que tipo de pessoa nós ouvimos. Que tipo de pessoa influencia a nossa vida. Mas quando se fala em separar o joio do trigo, Jesus disse: só o meu Pai vai fazer isso. Então, como trabalhadores do reino, nós temos que semear a semente, a prepararmos a terra, darmos condições da semente para que ela prospere no Senhor de verdade, tendo boa terra, tendo água, tendo cuidado. E isso é o que eu estou fazendo contigo. Pela revelação do Espírito, te ensinando os mistérios de Deus, de como estar em Cristo e não andar com Ele. Esse é o trabalho dos semeadores. Mas mesmo assim, o semeador sai durante o dia. E a escuridão, disse Jesus, vem semear o joio ao pé do trigo. E aí você diz assim, não tem? Sempre tem às vezes, aquela pessoa que atribula tanto o ministério, a gente fala assim: Jesus, arranca esse demônio. Esse é o nosso desejo, né? Arranca fulano de perto de mim. Arranca essa mulher que está me perseguindo. Arranca essa mulher que está me perseguindo. Arranca esse homem que está me perseguindo. Arranca fulano que está me perseguindo. Arranca. Arranca. E quantas vezes você diz: tira, vai, Senhor, tenha misericórdia. Mas Jesus está dizendo assim: isso aí, Deus pode até fazer você ficar esperto para não estar ao lado dessas pessoas. Você não é obrigado a andar com elas. Mas você é obrigado a suportá-las. Porque Jesus disse assim: só o Pai. Às vezes, como pastor, nós queremos ter uma igreja perfeita. Como nós queremos ter uma igreja perfeita, essa igreja não nos pertence, pertence a Jesus. É loucura querer uma igreja perfeita na terra, se Jesus disse: não arranca o joio, deixa ele crescer. Porque esse é o dever de Jesus. Qual é o dever nosso? Pegar a semente, arar a terra, colocá-la no melhor lugar e cuidar dela para que ela cresça. Não andando com Jesus, mas cresça nele. Essa é a diferença de quem avança e de quem fica para trás. Essa é a diferença de quem tem um ministério frustrado e um ministério de honra. Porque o ministério de honra não é um pastor ter 50 igrejas, 100 igrejas. Não. Tem pastor que tem 50 igrejas, 100 igrejas, 100 igrejas. Ele é um cara dinâmico, é um cara esperto, ele sabe conduzir as ovelhas. Mas não significa que ele tem uma vida plena no espírito. Que ele tenha conhecimento das causas espirituais. Ele pode ser um estudioso da Bíblia. Não se iluda. Ah, fulano tem 100 igrejas, ele é um vencedor. Não. Tem pastores que têm ministério pequeno e a proporção de pessoas que nascem de novo em Cristo Jesus
é muito maior do que uma igreja que tem 100 igrejas. Então não confunda as coisas. Uma pessoa pode não ter um ministério gigantesco, mas o ministério dele é visível para a vida das pessoas. Por exemplo, nossa igreja é pequena, nós temos 7 anos de fundação. Mas muita gente que nos acompanha fala, esse homem é diferente. Esse ministério é diferente. Eu não sei o que tem esse pastor, mas esse pastor tem algo do Espírito. O Espírito que está nele é visível. De um espírito triunfante. De um espírito conquistador, de um espírito desbravador. De um espírito que dá a ele os mistérios do conhecimento, os mistérios escondidos da sabedoria do Espírito. Coisa que nós não temos, meus irmãos, se no Espírito não for revelado. Tudo vem de Deus. Nós somos simplesmente um vaso de barro. Que Deus deposita dentro do vaso os mistérios divinos. A glória é dele, a honra pode ser nossa. Tem muita gente que fala comigo todos os dias, pastores, bispo, eu preciso que unir com o Senhor o ministério. Abra aqui uma congregação. Eu não estou pouco lixando com isso. Eu estou pouco lixando com isso. Tem igreja aqui, igreja ali. Estou pouco lixando para isso, irmãos. O meu ministério é pequeno. Mas a dimensão do que ele é conhecido é grande. É isso que pesa no mundo espiritual. O que pesa no mundo espiritual não é se você tem 50 igrejas, 10 igrejas, 20 igrejas, 30 igrejas, não. Você pode ter 2, mas quem é você? Quando alguém ouve as suas mensagens, quando alguém para te ouvir, o que elas estão aprendendo? O que Deus está mostrando a elas? Qual o desejo dessas pessoas de estarem perto de você? As pessoas querem estar perto de nós. Aí você diz, será que a beleza do bicho é a capacidade do bicho? Não, tudo vem de Deus. Talvez eu seja um menor na casa de José. Quem sabe? Eu seja menor do que você. Mas há algo em mim que você não pode contestar. Eu sei quem é o Espírito que habita em mim. Eu sei quem é o Espírito que domina a minha vida. Eu sei quem é o Espírito que abre a minha mente. Eu sei quem é o Espírito que me direciona. E eu sei quem é o Espírito que domina os meus passos, as minhas atitudes. Apesar de eu não ser perfeito, ter muitas fraquezas. Que tipo de Espírito domina você? Paulo diz, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus, não que andam, são diferentes. Estar com Jesus, uma das características de alguém que está em Jesus é aquela pessoa que não tem medo, mergulha. Ele não tem medo de evoluir no mundo espiritual, não tem medo de evoluir no ministério, não tem medo de evoluir nas coisas do Espírito, não tem medo de aonde ele botar, não tem medo de Deus enviar ele para outro lugar. Onde ele está, Deus abre o mar. Então, por que andar com Jesus se nós podemos estar nele? Por que andar com Jesus se nós podemos estar nele? Andar é uma coisa, estar é experimentar da plenitude do reino que ele tem. Por isso que Paulo diz, andei em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque o espírito quer as coisas de Deus, mas a carne quer as coisas dessa terra. De forma que quem está no espírito, se o espírito do mundo habita em você, você vai ficar de altos e baixos. Levanta e cai. Para você ter um ministério, você vai ter que lutar contra alguém na igreja para ter alguma coisa. Houve um momento da minha vida
que foi visível. Um pastor meio que me botou para fora da igreja. Porque ele achava que eu estava influenciando os irmãos a estarem comigo. E eu senti que, por medo, ele fez uma reunião e tirou eu e um outro irmãozinho diácono, que até faleceu também. Para onde eu fui? Para onde eu fui, o Espírito estava em mim. Ele achou que era coisa minha. Esse é o grande problema. Quando alguém vê uma pessoa no Espírito do Senhor se levantando, erguendo a cabeça, mesmo passando por tropeço, adversidade, lutas e provações, ela não abaixa a cabeça, ele não abaixa a cabeça, a pessoa diz, não, o que esse homem tem? Quer descobrir humanamente, não vai descobrir, isso é coisa do Espírito. Quando alguém recebe o Espírito de Deus, porque está em Jesus, e Jesus em João 14 diz, crê tu que eu estou no Pai. Olha só o que Jesus diz, crê tu que eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Eu e Jesus, você e Jesus podemos ser um também. Sabe o que vai acontecer com as nossas lutas? Elas não serão tão gigantes como nós estamos pensando. Elas se tornarão menores do que os gigantes que nós estamos elaborando quando vemos uma adversidade, uma luta. Sabe, eu já passei por isso também. Quando o Espírito não dominava a minha vida, quando eu andava com Jesus e não estava nele, tudo para mim era difícil. Eu queria morrer. Teve um tempo que eu pensei até em se matar. Parei assim na beira assim do Rio Paraíba, aqui na nossa cidade. Fiquei ali pensando, vou se matar. Ninguém sabia de nada. Eu andava com Jesus, eu não estava nele. Mas quando nós estamos nele e ele está em nós, é diferente, igreja. Os problemas hoje são maiores na minha vida, porque quanto mais se é dado, mais se é cobrado. As adversidades são maiores, só que elas se tornaram menores na minha concepção, porque o Espírito que está em mim é mais valente do que qualquer valente que aparece para tentar derrubar Davi ou qualquer um do povo de Israel. Quem sabe eu estou falando com você que você vive exatamente assim. Você só enxerga na sua vida gigante. Só gigante que você enxerga. Você não consegue ver um demônio pequenininho lutando contra você. Você só consegue ver gigante. É no casamento, é gigante. É no ministério, é muito difícil. É no trabalho, isso aí é impossível. Sabe? É no meu casamento, santo Deus de Israel. Você só enxerga gigante, irmã. Só enxerga gigante. Quem sabe você está andando com Jesus, mas não está nele. Às vezes perguntamos por que os apóstolos preferiram morrer do que viver. Eles não andavam com Jesus. Eles estavam em Jesus. As suas obras eram compatíveis com as obras de um celestiano. Um celestiano tem medo de morrer? Ontem o irmão mandou uma mensagem, eu estava pensando, pastor, eu estou querendo morrer, a situação está difícil, eu estou desesperado. Eu falei, irmão, que isso, irmão? E o Espírito que está em você está revelando quem você é. Pastor, mas não, isso aí, pastor, isso aí é os meus problemas. Sim, tudo bem. Se você tem sintomas de depressão, se você tem preocupação, você deve buscar a orientação de Deus e buscar ajuda também, humanamente dizendo, não há problema nenhum você fazer isso. Não há problema nenhum. Agora, você não pode dizer que quando estamos no Senhor, a visão é ampliada. Quando estamos em Cristo, a visão é ampliada. Quando estamos em Jesus, o Espírito que está nele é o mesmo que está em nós. E se o Espírito do Senhor que estava nele deu força para ele vencer, vai nos ajudar também a vencer. Por isso que Jesus diz, eu venci o mundo, mas tem de bom ânimo. Ele não disse que nós venceremos, ele disse tem de bom ânimo.
Tem de bom ânimo por quê? Porque quem tem bom ânimo é levado pelo Espírito do Senhor em qualquer adversidade, mesmo quando ficou sem nada, passou pelo vale da sombra da morte, ergueu a cabeça, teve bom ânimo, Jesus foi com ele. O Espírito de Deus está conduzindo. Muitos dizem que você ia morrer, você viveu. Muitos dizem que essa doença ia te matar, você venceu ela. Você passou um período de fome, alguém achou que você ia morrer, que o seu casamento ia ser destruído, que a sua vida estava arruinada. Olha você aí, de pé, lutando. Quem sabe eu estou falando com pessoas que você está em Cristo e não sabe. E quem sabe eu estou falando com pessoas que você anda com Cristo e não sabe. Há duas diferenças entre andar e estar nele. Resumindo, se você está em Jesus, o mundo espiritual se revela a você. Os mistérios escondidos se revelam a você. Mas se você anda com Jesus, você é uma pessoa preocupadíssima descontroladamente. Você é ansioso ou ansiosa descontroladamente. Você tem medo descontroladamente. São sintomas de alguém que anda com Jesus. Se você vê, o que eu estou lhe falando é bíblico. Não é simplesmente uma sabedoria humana. O medo de Pedro dominou ele enquanto ele andava com Jesus. Era uma característica de quem anda com Jesus. Pedro andava com Jesus. Jesus disse: tu vai me trair, Pedro. Não, Senhor, não. Mas o medo estava nele. Quando alguém disse: espera aí, tu parece com ele, tu tem um jeito dele. Me parece que eu vi você com ele. Ele disse: não, não sou eu. Negou seu amigo fiel. O medo de morrer naquele momento o dominou. Mas quando Pedro está em Roma e ele está para ser crucificado de cabeça para baixo, que foi um pedido dele, Pedro estava em paz. Eu fico imaginando comigo Pedro dizendo, não está escrito na Bíblia, mas eu fico imaginando comigo Pedro dizendo assim: podem fazer comigo o que quiser, porque agora eu sou outro homem. Eu não vou deixar o meu Senhor como eu deixei na minha infância ministerial. Eu sou diferente. Naquele tempo eu andava com ele, agora eu estou nele. Naquele tempo eu andava com ele, agora estou nele, é diferente. Sabe, quem está em Jesus é diferente. A maneira de lidar com a situação é diferente. A maneira de lidar com os problemas é diferente. A maneira de passar pela adversidade é diferente. Eu sei porque eu sei que eu estou dizendo, porque eu já passei por isso. Houve um tempo que eu nasci na igreja, mas um tempo que eu estava andando com Jesus, mas não estava nele. Não estava nele, irmãos. Porque quem está em Jesus não fica desesperado, não fica descontrolado. Quem está em Jesus pode até sentir o medo, mas o medo não lhe domina. Você não acha que eu tenho medo ou preocupações de fazer isso ou fazer aquilo? Sim, normal. Mas isso não me domina. Ontem eu estava falando com um irmão, num determinado lugar que eu fui, foi sexta-feira. Esse irmão chegou perto de mim e falou: bispo, mas aqui está difícil. Essa situação não vai ser resolvida desse jeito. Aí o irmão começou a falar um monte de coisa. Sabe o que eu fiz? Dentro de mim, eu tampei os ouvidos. Eu olhava para ele, mas não ouvia ele. Quando ele terminou de falar, eu vi os olhos, a preocupação nele. Eu falei: meu irmão, em nome de Jesus, isso será solucionado. Daqui a pouquinho a vitória chega aqui nesse lugar. A irmã falou: não, mas eu achei que chega. Eu falei: sim, você sabe que chega, mas você está dando mais ênfase ao gigante do que aquilo que Deus pode trazer na sua vida em resposta de que tipo de espírito você tem. Se é o espírito de Deus, ele vai te dar a resposta do espírito celestiano. Se é o espírito do mundo, o espírito do mundo vai dar a resposta para você. E ele é cristão, diácono da Assembleia de Deus. Eu falei com ele: é assim, irmão. Ele ficou pensando: poxa, bicho, não é que é verdade? Eu sou um servo de Deus, mas estou tendo a atitude de alguém que anda com medo, como se Jesus não estivesse comigo. É assim que funciona. Bom, essa é uma das ministrações que eu vou entregar na terça-feira e no domingo, aqui no nosso templo, sede. Avenida Via... essa rua mudou de nome recentemente.
Então, me parece que no Google Maps tem irmãos que estão querendo vir de São Paulo, de outros lugares, não estão achando esse endereço dessa rua, Rua Lorival Peixoto. Mas é só você buscar no bairro Vale Verde, Verde Vale, procurem no Google Maps, bairro Verde Vale, e procura o único campo que tem aqui. A nossa igreja está em frente. Não tem 2 campos, só tem um campo grande que tem aqui, ao lado da Associação de Moradores, no bairro Verde Vale, e você vai encontrar o trabalhão. As pessoas que têm entrado aqui, quinta-feira, quinta ou domingo nós recebemos pessoas de fora. Só quem está no culto vê a manifestação de Deus. Só quem está presente. Não adianta eu falar para você, bispo, Deus faz isso, irmã, Deus faz isso, isso, aquilo. Não, você tem que estar. Se você não estiver, não adianta eu ficar me vangloriando aqui, vem, porque olha, não adianta. Vem, experimenta. Vem e ouça e veja com os teus olhos. E aí você vai saber quem é o Espírito que está aqui. Quem é o Espírito que comanda a nossa igreja? Quem é o Espírito que comanda o líder? Quem é o Espírito que age na nossa vida? Eu sou para muitos, vamos entrar num particular aqui, para muitos, aqui em Volta Redonda, nós éramos uma igreja de fundo de quintal. Nós temos 7 anos aqui em Volta Redonda. Para muitos, nós éramos uma igreja de fundo de quintal. Ninguém se importava comigo, ninguém me dava valor. Pastores zombavam de mim, riam da minha cara. Passavam perto de mim. Quando eu entrava na rádio para fazer programa, muitos pastorzão saíam, nem a paz do Senhor me dava direito. Quem é esse fulano? Nem sei quem é esse ciclano. Muitos deles ainda estão em Volta Redonda. Nós já fomos para a Europa, Rotterdam e alguns países ali. Alguns países ao redor do Brasil, América Central. E Deus falou comigo essa madrugada, meu servo, evolua no inglês, porque tu vai para a América Central, vai passar lá uns dias. Deus já falou. E eles estão aqui. Os grandões estão aqui no mesmo lugar. E hoje, quando eles ouvem falar, o que tem esse homem? Mas antes não queria saber, não queria ouvir o que nós tínhamos para ministrar. Desprezava, não chamava a gente para nada. Hoje chama a gente direto, eu não vou. Eu não tenho tempo para eles. Até porque eu não sou pastor itinerante para ficar vivendo de oferta dos outros. Pastor itinerante agora está comendo pão que o diabo amassou, né? Está no estreito agora. Você tem que ter uma história em Cristo e permanecer. Se você não permanecer em Cristo, tu vai permanecer andando com Ele a vida toda e vai descobrir, olhar para trás e falar assim, meu Deus, quantos cristãos mudaram de vida, quantas pessoas tiveram uma vida extraordinariamente mudada. Fulano que chegou na igreja há 2 anos, eu estou aqui há 20 anos na igreja e nada acontece. Meu ministério é frustrado, minha vida é frustrada, minha história é frustrada. Minha família é frustrada, meus filhos são frustrados. Meu emprego, meu cargo, tudo é frustrado. E você está dentro da igreja. Aí eu te pergunto, será que você é uma pessoa ruim? Não. Você não é uma pessoa ruim. Você está seguindo pessoas erradas. Simples assim. O problema da sociedade hoje, entenda bem, igreja, não é que você é ruim e eu sou ruim, nós somos pessoas ruins. É o que muitas pessoas falam, pela frustração, diz, poxa, eu não sou uma pessoa ruim. Eu faço o melhor. Eu quero o bem das pessoas. Eu não maltrato ninguém. Poxa, parece que Deus não me vê. Isso não vai fazer Deus te enxergar. A importância de você ouvir a pessoa certa, pessoas importantes na sua vida, isso é muito glorioso.
Entenda bem. A Bíblia fala que o Espírito de Deus pode nos ensinar as coisas. Sim, eu estava lendo o versículo hoje de manhã, que o Espírito de Deus pode nos ensinar as coisas. E esse mesmo versículo ainda diz uma coisa interessante, que se o Espírito de Deus pode te ensinar algo, não é necessário que alguém vos ensine. Tá? Está na Bíblia esse versículo. Mas os apóstolos foram influenciados por quem? Por Jesus, que tinha o Espírito de Deus. E por isso eles foram o que eles foram. Quem está influenciando você? Quem que você está ouvindo? Sua mãe? Seu pai? Seu irmão? Seu vizinho? Sua esposa? Será que seu esposo sabe realmente que você precisa no Espírito? Será que seu vizinho sabe realmente que você precisa no Espírito? Pastor, mas é que eu estou acostumado, aquela igreja ela é fria, parada, é assim, assado, mas eu estou acostumado daquele jeito, é problema seu. É uma escolha sua. Nós devemos respeitar. Se você gosta de estar assim, com pessoas assim, glória a Deus, que Deus abençoe. Só que um momento você vai cair em si, porque você é inteligente. Você é esperta. Você é esperto. Em um momento da sua vida, tu vai falar assim, espera aí. Eu vou, mas não vou. Eu ando, mas não ando. Eu sou, mas não sou. Eu nem sei quem eu sou, mas eu digo que eu sou, mas não sou. Mas que loucura é essa? É porque a maioria das pessoas que estão dentro da igreja tomam Santa Ceia, canta no Ministério do Louvor, canta no grupo das irmãs, canta no coral, acham que estão bem, mas quando vai fazer uma reflexão dentro de si, não sabe nem quem é. Quer dizer, está inserido, mas quando sai daquele ambiente, descobre e sabe, não sabe quem é, não sabe para onde está indo. O que você está ouvindo? A quem está orientando você? Quem é o seu líder? Que tipo de pessoa nós somos para você? Será que é um mero pastor com inteligência, com sabedoria para manipular sua fé? Quem é que somos? Você é daquelas pessoas que o pastor fala, vem aqui porque agora colher de pedreiro ungida, você vai tomar posse da vitória. Aí você sai da sua casa, pega até avião para ir lá. Você é daquele tipo de pessoa que o líder fala, eu vou te dar a lajota ungida, eu vou te dar o cimento ungido, aí você faz uma viagem. Que tipo de pessoa você é? Você acha que isso muda a vida de alguém, irmãos? Você acha que lajota muda a vida de alguém? Lencinho muda a vida de alguém? Água ungida, desafio da cruz? Terra do cemitério, ou terra do Sol Grosso, ou terra do Monte Oreb? Você acha que isso muda a vida de alguém, irmãos? Você acha que isso muda a vida de alguém, irmãos? Isso é plano do inimigo na vida dos líderes. Porque quando Satanás faz um líder conduzir uma pessoa nessa dimensão, isso é um ponto de fé. Que um ponto de fé é o quê, irmãos? Que um ponto de fé? Eu não quero ponto de fé. Eu quero estar em Jesus e Ele em mim. Porque esse ponto de fé, o pastor está manipulando você. Termina uma campanha, esse é o ponto de fé. É lajota ungida. Aí passa 7 dias. Aí ele cria outro ponto de fé. Qual é? É o sal ungido. É a cruzinha consagrada. É a colher de pedreiro ungida. É o tijolo pequenininho da construção da sua história. Deus vai construir. Que ponto de fé, irmãos? Jesus usava ponto de fé. Jesus olhou para os apóstolos no capítulo 14 e disse, meus filhinhos, verso 10, crer tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim, por isso ele faz estas obras. Por que não fazemos as obras de Jesus? Simples assim. Porque aprendemos mal a lidar com ponto de fé, principalmente nesse Brasil. Horrível esse tipo de igreja na nação. Consagra-se vassoura. Se consagra rodo. Se consagra cabelo ungido, fronha. Muda a brusa do lado avesso. Olha que vergonha isso para o evangelho. Isso é plano do inimigo, irmão. Isso não é ponto de fé para Deus, não. Você acha que Deus precisa desse ponto de fé para mudar a vida da pessoa, meus irmãos? Jesus está dizendo assim, vem comigo. E eu vos farei
pescadores de homens. Jesus disse para Pedro, vem meu filho, vem comigo. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, eu vou te ensinar você a ser um homem vitorioso, Pedro. Eu vou te ensinar você ter... vou ensinar você a mergulhar no meu rio e meu espírito inundar você. E o mundo inteiro vai saber quem você é. Você era um pescador, ninguém conhecia você. Era uma cidadezinha que vivia comendo peixe. Precisava comprar um peixe para construir uma casinha. Agora eu vou fazer o mundo inteiro conhecer você. Vem comigo. É isso que Jesus está dizendo. Quem sabe você está agarrado a alguma coisa. Quem sabe você está agarrado à rede. Quem sabe você está agarrado àquela situação do seu passado. E Jesus não está podendo levar você. Ele está dizendo, solta. Vem comigo. Mergulha fundo. Experimenta de mim quem eu sou. Porque se não mergulhar fundo, tu não vai experimentar quem Jesus é de verdade. Sabe? Tem muita gente que me pergunta, pastor, como é que o senhor consegue ter essa vida com Deus? E há pessoas que acham que os mistérios que nós temos com Deus caiu porque nós somos ousados, ou nós somos espertinho demais, ou nós somos manipuladores. Oh, meus irmãos, por favor, né? Enxerga quem quiser. Mas nós andamos, nós não só andamos com Jesus, nós estamos nele. Eu luto para estar nele. E é uma luta constante. Porque a todos os momentos, o espírito do mundo quer me arrancar dele. A todos os momentos, o espírito do mundo quer arrancar. O espírito do mundo está lutando para arrancar você de Jesus. Quando eu era pequeno, havia uma entrega na vida das pessoas de verdade. Isso há 35 anos atrás. Os crentes eram diferentes. Quando eles aceitavam Jesus, eles não tinham medo de nada, eles se entregavam, literalmente se entregavam. E quando Satanás se manifestava dentro da igreja, ficava desesperado. Qual foi a estratégia do inimigo? Fazer as pessoas só andarem com Jesus. Está tudo bem. É por isso que essas igrejas de ponto de fé cresceu no mundo. Porque para Satanás está tudo bem. A pessoa está só andando com Jesus. Mas quem anda com Jesus não significa que pertence ao reino dele. Se alguém anda comigo, não significa que ela está comigo de verdade. Se alguém anda com você, não significa que é seu amigo de verdade. Agora, se alguém está no mesmo espírito, essa pessoa sempre diz para você, ó, estou contigo. E não só em palavra, mas em obra. Você está chorando, chora também. Está sofrendo, sofre também. Está comendo pão seco, come também. Hã? Perdeu o emprego, a esposa está pedindo compra a fulano, mas estão juntos. Mas quando não estão, mete o pé, vão embora. Tem muitas mulheres que falam, ai, meu esposo me deixou, ai, minha esposa me deixou porque eu perdi emprego. Não, nunca esteve, com todo respeito. Nunca esteve. Nunca esteve. Porque quem está com você, vai ficar com você. Não importa o que você passa. Eu sempre falo para os irmãos na nossa igreja. Eu tenho muitas fraquezas. Mas uma virtude que eu tenho é respeitar a minha esposa e a minha casa. Porque quando eu não era nada, não tinha nada, eu era esquerda. Passava fome. Eles estavam comigo. E essa característica que eu tenho de estar com ele, não é minha. Uma vez quando eu estou em Jesus, Jesus me faz entender a importância disso. Quando um homem não está em Jesus, é por isso que ele fica aí.
andam com Jesus. Quantos casais que você vive andando com Jesus? Daqui a pouquinho o homem fala, estou cansado de você, mulher. Estou cansado de você, ciclano. Estou cansado de você, fulano. Do nada. E a mulher fica chorando com os filhos na mão. O que eu fiz, meu Deus? Ou o homem fica chorando. O que eu fiz se essa mulher me abandonar? Aí quando vai ver, a mulher está com outra ali. Porque tem um carrinho melhor, tem uma casinha melhor. As mulheres e os homens que agem assim, quem comanda eles é o espírito do mundo, não é o espírito de Deus. É por isso que você está vendo o pastor largar a esposa. Quem comanda eles é o espírito do mundo, não é o espírito de Deus. Ah, pastor, mas só o senhor sabe o problema que eles passam dentro. Sim. Eu não estou aqui julgando os problemas que eles passam. Cada caso é um caso. Estou dizendo aqui que todas as pessoas que vivem uma situação como essa são endemoniadas. Não, cada caso é um caso. Mas a maioria é sem vergonhice. A maioria é de alguém que anda com Jesus e tem a Bíblia. Faz da Bíblia o desodorante do subaco. Faz da Bíblia o desodorante do subaco. Porque quando estamos em Jesus de verdade, é diferente. Nós podemos falar como Jesus falou. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. É por isso que Jesus obedecia todas as regras do Pai. É por isso que Jesus, mesmo com fome, foi tentado por Satanás. Satanás disse, transforma essa pedra em pão, você está com fome, Jesus. Jesus disse, nem só do pão, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava em Deus. E por estar em Deus, a vontade de Deus prevalece em nós, não é a nossa vontade mais. Uma das coisas que as pessoas estão sofrendo muito hoje, principalmente hoje, no século XXI, é exatamente essas atitudes que exalam de si, que não são atitudes de alguém que é um cristão, que é alguém que está em Jesus. Quando vem uma adversidade, a primeira coisa que a pessoa fala, vou mudar de igreja. Quando passa uma tribulação, o culpado é fulano que não gosta de mim. Você observa, a pessoa quando não está em Jesus, a primeira coisa que ela faz é tirar o seu da reta. É fazer com que todos sejam culpados, mas você não é. Eu era assim também. Hoje Deus me deu uma capacidade de distinguir essa situação. Se Deus me deu essa capacidade, eu tenho que botar ela em prática. O quanto eu sou imperfeito. E quando eu comecei a entender que o problema não estava nas pessoas que estão ao redor, mas em mim, foi quando eu comecei a enxergar a vida de forma diferente. Não, o problema está em mim. Eu vou vencer aquele problema, a adversidade. Aí vinha a pessoa do lado do outro, tentando me embarrar. Não vai parar, irmão. Porque quem tem um espírito de Deus, ninguém para, não. Só avança. Só avança. Canta o hino da vitória. Pode vir qualquer adversidade, ele avança. Ela avança. E o nome do Senhor é glorificado. E quem anda com Jesus não avança. Parece que está andando, mas senta. Parece que está avançando, mas tudo volta para trás. Parece, não parece, me parece que foi uma bênção a minha vida, mas não foi. Poxa, parece que eu andei, mas peraí, eu não saí do lugar. É assim esse tipo de pensamento. Eu ando, mas não ando. Passo 10, 15 anos com Cristo, comecei alguma coisa, mas quando paro para pensar, falo assim, meu Deus, é como se eu estivesse lá atrás. É como se eu estivesse lá atrás, começando tudo do zero. Tem alguma coisa errada, minha irmã. Nós temos que deixar o nosso eu para lá e mergulhar a fundo. A preocupação, a dúvida são armas do inimigo para fazer o crente seguir Jesus de longe e não estar com ele.
Porque tem muitas pessoas que dizem assim, eu amo Jesus. Tem muitas pessoas que dizem, eu amo Jesus. Eu estou com ele. Mas na hora da adversidade, o que prevalece é o medo, a preocupação, o desespero, o descontrole. Mas espera aí, esses sintomas são sintomas de alguém que está em Jesus? Será que Jesus teve esse desespero? Será que os apóstolos teve esse desespero? Será que aqueles homens do passado que nós conhecemos, de 40, 50 anos atrás, que tinham um autocontrole, que passava pela moenda, passava pela peleja, pastores que não tinham salário, que o dia inteiro cortava capim e à noite botava a mão na cabeça das pessoas para elas serem curadas com calos desse tamanho? Hã? Olha a diferença, igreja. Vê a diferença dos pastores hoje. Muitos, não digam todos, são muito fracos. São muito fracos. Se não tem dinheiro, se não tem uma coisa boa para ser, sabe? Vão embora, mete o pé. Se a igreja não lhe oferece alguma coisa, não são todos, mas se a igreja não oferece alguma coisa para estabilidade de vida, mete o pé. Eles buscam essas igrejas grandes porque essas igrejas grandes vivem atrás de dinheiro e eles podem ter lucro lá. Não digo todos, mas 90% que vão atrás disso. Aí, quando eles não recebem, ficam frustrados, não descobrindo eles que eles precisam ter um posicionamento para que a bênção esteja nele, não na igreja. Tem pessoa que diz assim, não vou para a igreja porque a bênção está lá. Vou com o bispo porque a bênção está nele. E se você? A bênção tem que estar em você. Eu posso ser o porta-voz de Deus para você avançar. Mas eu não sou a bênção de Deus em você. Você tem que estar em Jesus. Você pode andar comigo, mas com Jesus você não pode andar, você tem que estar nele. E você estando nele, olha o que diz, olha o que Jesus diz. Ó, eu estou falando de João 14. Eu gosto muito desse versículo. Olha o que Jesus disse, ó. João 14, verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo por mim mesmo. Claro, se Jesus está com o Pai, as palavras que saem dele, saem de Deus. Antes é o Pai que está em mim que faz estas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim, pelo menos credes por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores que essa, porque eu vou para o... Aí ele termina dizendo, e farei tudo o que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei, mas só se estiver nele. Porque tem muita gente pedindo, nada acontece, não está nele. Se estiver nele, olha o que Jesus diz. Vou ler mais uma vez, hein? Para cair a ficha de nós. Verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não os digo por mim mesmo, ante o Pai que está em mim, que faz estas obras? Sim. Então, Jesus está dizendo assim, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Eu não ando com o Pai, eu estou no Pai. E aí eu faço essas obras. Então eu consigo entender que Jesus estando no Pai, tudo que Jesus pede ao Pai, Pai se revela através das obras. Se nós estivermos em Jesus, tudo que nós pedimos em Jesus, vai acontecer que ele diz, verso 14, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas por que não faz? Porque só anda comigo, não está comigo. Se uma pessoa, no processo da minha caminhada, anda somente comigo, por um tempo eu vou perceber quem é esta pessoa. Esta pessoa vai deixar o rastro, se ela só anda comigo, de quem ela é comigo. Na hora de alguns dilemas, ela vai se afastar, daqui a pouquinho chega de novo.
Eu sei quem é essa pessoa. Quando eu estiver na bênção, eu não vou poder compartilhar com esta pessoa na mesma proporção, porque eu sei quem essa pessoa é. E aquela pessoa que está comigo em todas as adversidades? Eu tenho muitos irmãos que estão conosco no ministério. Muitos. Mas tem um específico que está comigo há quase 7 anos. E sofre comigo, chora comigo. Se eu falar assim, meu irmão, pega a Kombi, vai buscar fulano, vai... Construiu a nossa igreja, trabalhando como ajudante. É pedreiro, recebendo como ajudante. Está construindo a segunda agora. Nunca reclamou. Se eu pedir uma coisa, ele faz. Se eu disser não, ele diz não, bicho. Eu sei que eu posso sofrer com ele em todos os momentos. Sei que ele não é perfeito, mas ele está comigo. Ele já mostrou que está comigo não só no tempo da adversidade. Ele mostrou que está no tempo da adversidade. E no tempo da bênção, eu tenho que mostrar para ele que eu estou com ele. Mas se a pessoa não mostra para você que está contigo, tu vai ficar alimentando essa pessoa? Como? Vai ficar alimentando um cão ou um escorpião. Quando você virar as costas, ele vai te meter o pé. Vai te dar uma picada, vai matar você. Tirar sua força. O problema é que muitas pessoas não conseguem discernir que tipo de mente que segue em você. Que tipo de mente que influencia você. E aí você está sofrendo. Se você não deixar Cristo dominar o seu ser e lhe revelar esse mistério que eu estou lhe ensinando agora, a sua vida não vai mudar. Vai ficar dentro da igreja e nada vai acontecer. Tu não vai avançar. Tu vai ficar assim, Senhor, obrigado, tem uma bencinha aqui, uma bencinha pequenininha ali, obrigado, tá, Jesus? Tu vai ficar assim de bencinha. Tu não serás uma bênção, como Deus falou para Abraão. Ser tu uma bênção. Por quê? Porque Abraão estava debaixo da obediência. E é interessante porque Ezequiel, deixa eu ver se eu encontro aqui. Ezequiel 36, deixa eu ver se eu lembro. Ezequiel 36, verso 27. Olha só esse versículo aqui, ó. Ezequiel 36, verso 27. Olha o que diz Ezequiel 36, verso 27. Porei dentro em vós o meu espírito, letra maiúscula, Espírito Santo. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Você vê que Deus está falando. Primeiro, Deus não está falando assim, anda no meu estatuto e eu vou lhe dar o meu espírito. Não. Primeiro, Deus está lhe dizendo assim, eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e aí fareis que andei no meu estatuto. Se você recebeu o espírito de Deus antes, você vai aprender como andar nos caminhos de Deus e no preceito de Deus. Por isso que Jesus falou isso. Em Lucas 4:18, Jesus, quando volta para Nazaré, entra na sinagoga, dão a ele um livro antigo e ele pede o livro do profeta Isaías, e Jesus lê Isaías 61, quando ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. E aí começam as maravilhas de Jesus. Você vê que o Espírito Santo vem antes. Quando Deus olhou para a terra, em Gênesis capítulo 1, o que está escrito lá? A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Depois que a Bíblia diz, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, aí você vê Deus dizendo, e haja isso, e haja aquilo, e haja isso, e haja aquilo. É o que Deus está dizendo aqui. Se o Espírito não tiver condições de dominar o nosso ser, você não saberá qual será o seu futuro. O seu futuro será incerto. Por isso que eu coloquei no título dessa mensagem. Que tipo de espírito habita em nós? O espírito que está em nós revela quem nós somos. Que Deus abençoe todos vocês. Leia na sua casa Ezequiel 36, verso 27. Porém, dentre vós o meu espírito,
e o fareis andar nos meus estatutos. Deus não falou, primeiro eu vou dar meus estatutos, depois vou fazer você andar